Meu amigo, Faria Lima segue soltando a mão do Lula. Agora foi a vez do fundador da XP, o senhor Guilherme Benchimol, que lá em 2022 até se encontrou com o Lula na época das eleições para conversar, uma conversa pragmática, de acordo com o que ele falou na época, né? Vai saber, não boto minha mão no fogo por ninguém ali da Faria Lima, mas agora ele diz o seguinte, basicamente, que o Brasil vive um cenário pior do que quando a Dilma Rousseff sofreu o seu impeachment. Pois é, esse é o nível do Brasil hoje, da economia brasileira, segundo a leitura de um cara do mercado financeiro, um cara que ganha a vida fazendo esse tipo de análise. É uma coisa preocupante de fato. E tudo bem que, olhando de forma geral a análise que ele fez aqui, os pontos que ele levanta, parece que ele não está atacando o Lula. Parece que é uma análise pragmática mesmo, uma coisa de contexto. Estou olhando o contexto, não quem está no governo. Alguém pode até interpretar dessa forma, mas a esquerda não interpretou dessa forma, não. Olha só, o Brasil 247 traz a seguinte notícia, seguinte manchete, né? Dono da XP faz ataque rasteiro ao governo Lula. Pois é, o que ele falou é tido pela esquerda neste momento como um ataque rasteiro ao governo. Certamente eles não esperavam isso de alguém da Faria Lima, não é? Mas tá aí a realidade. Faria Lima tá soltando a mão do Lula. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é o ponto aqui do senhor Guilherme Benchimol? O que ele traz de forma geral? Ele falou o seguinte: é verdade que as contas públicas hoje estão piores do que estavam lá atrás. No caso, em 2016, quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, né, naquela época. Então, segundo ele, o cenário está pior hoje, né? E falou aqui que talvez a direção hoje, né, não esteja tão clara a longo prazo. A gente tem que fazer mexidas estruturantes nas contas públicas do governo. Aí eu te pergunto, alguém vai fazer isso? É óbvio que não. E aí ele traz o principal ponto negativo da economia hoje em matéria de investimentos, que é o grande setor dele, né? E é o motor da economia de maneira geral. O importante é a quantidade de investimentos que rola no país. O Brasil sempre foi nota zero nesse sentido. Mas ele diz o seguinte, que com uma Selic na casa dos 15% ao ano, que é o que a gente deve chegar até maio, mais ou menos, a depender aí de como tiver o humor em maio, a gente vai passar de 14 pontos em março, na próxima reunião do Copom, isso já é certo. Agora, em maio, talvez a gente chegue a 15 pontos percentuais ou muito perto disso. E aí ele coloca o seguinte, que o dinheiro fica preguiçoso com uma taxa de juros tão elevada. Ninguém quer investir isso em um ativo de mais risco. O negócio é deixar no Tesouro Selic rendendo 15% ao ano, que é uma montanha de dinheiro, meu amigo. No ativo mais seguro, tido como o mais seguro do país, que é o Tesouro ou a dívida pública, né? Então, por outro lado, o Guilherme Benchimol acredita que a taxa de juros vai começar a ceder. As curvas longas de juros, né? Aquelas previsões para 2026, 27, 28 e etc. Então, isso aí, para o investidor, vai significar um arrefecimento da inflação e, portanto, um fluxo de capitais maior para o Brasil. Você acha que vai acontecer isso? Eu não acredito muito nisso, não. Não sei se o Guilherme Benchimol está sendo muito otimista ou se ele estava nesse evento aí querendo passar um ar de otimismo, mas eu não vejo as coisas nesse sentido, não. Ele fala aqui da meta de inflação, que é 3% para 2025, também igual ao ano passado, podendo chegar a 4,5%. E o Banco Central, né, falou que, na verdade, há um risco de 50%. No último relatório de dezembro, um risco de 50% dessa meta não ser atingida em 2025. E o pessoal das análises de mercado já projeta aqui uma alta de inflação para este ano, 2026, 27 e 28 ainda. Então tem um período considerável aqui. Mas, na verdade, o que o Guilherme Benchimol falou, na prática, é que o Brasil precisa de uma estabilidade cambial. A moeda brasileira não ficar flutuando de uma forma insana, porque aí ninguém quer trazer dinheiro para o Brasil para perder dinheiro numa alta do dólar acima de R$ 6 de novo.
Sabe, esse tipo de flutuação é muito prejudicial para os investimentos. Um ano atrás o dólar estava R$ 1 mais barato quase do que está hoje, né? Quase R$ 1 mais barato, sendo que se a gente considerar de março até dezembro do ano passado, o dólar terminou o ano 1,30 mais caro do que estava. Como que alguém investe num país, numa moeda como o real, que tem esse grau de flutuação? É complicado. Então é preciso ter uma estabilidade cambial que só vai acontecer se houver uma responsabilidade fiscal e um plano econômico robusto. Duas coisas que o governo absolutamente não tem neste momento e não vai ter em momento algum de forma geral, né? O Guilherme Benchimol falou que se o governo fizer o dever de casa, né, a gente vai convergir para a direção certa. Você acha que o governo Lula vai fazer algum dever de casa, né? Obviamente não, a gente sabe que o caminho não é esse. Mas veja que as análises aqui então do Benchimol não são nada críticas diretas. Ele não falou que o Lula dilmou. Sabe, o Henrique Meirelles falou isso, né? E outros têm falado algumas coisas mais ácidas em relação ao Lula. O Guilherme Benchimol não, só falou uma análise fria do cenário econômico, que está ruim em comparação com 2016, está pior do que 2016, o que é uma análise, gráficos vão dar essa resposta, vão chegar a esse parecer também, não é um achismo dele, isso é verificável, e ele deu o caminho para resolver isso aí, que é um controle fiscal, né? Você ter uma situação mais estabilizada, para aí sim você ter uma flutuação menor do real e investimentos chegando no país. Não parece nada diretamente crítico ao Lula, mas conforme eu adiantei no início desse vídeo, o pessoal do Brasil 247, o que indica que muita gente da esquerda também, esse pessoal interpretou isso como um ataque rasteiro do dono da XP contra o governo Lula, né? Pois é, eles tratam a coisa nesses termos aqui, inclusive, né? É um ataque rasteiro ao governo Lula. E aqui eles repercutem o que o Guilherme Benchimol falou aqui também, né? E dizem que não, ele ignora alguns elementos importantes que demonstram a estabilidade econômica do governo, né? Controle inflacionário. Eu acho isso aqui engraçadíssimo, cara. Engraçadíssimo. É impressionante. É igual aquele argumento do Haddad, de que, ah não, pô, 5% de inflação é tranquilo, é a média do plano real. Beleza, o animal. Para que tem meta de inflação, então? Se é só olhar a média e tá valendo, por que a meta é 3, então? Se chegar a 5% tá normal, tá tranquilo, tá favorável? Faça-me o favor. Então o negócio é mais ou menos assim, porque não tem controle inflacionário nenhum. Tem uma meta de inflação que está sendo constantemente estourada. E vai continuar sendo, o Banco Central falou, tá com taxa de juros quase 15%, a gente falou disso aqui. O Banco Central disse que até meados do ano vai continuar fora da meta de inflação, com os índices do IBGE maceteados, né? Mas não, tem controle inflacionário, tem geração de empregos, já falei aqui no canal, o CAGED demonstrou, né, o seguro-desemprego, recorde em 2024, como que você tem geração de empregos recorde, com seguro-desemprego recorde, as coisas não batem, não dialogam, né? E aí, não, crescimento de 3,5%, isenção do imposto de renda aqui, e aquela coisa toda, né? Enfim, ficaram sentidos com a crítica do Guilherme Benchimol, que volta a dizer, não é nada demais, só que demonstra sim a Faria Lima soltando a mão do Lula. Esse pessoal cansou de ver o Lula dilmando. Infelizmente para eles e para todos nós, o Lula só vai piorar. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.